Aliás, Jamil Chad publicou agora há pouco uma coluna falando que, pressionado, Donald Trump diz que a China aceitou se abrir aos Estados Unidos. Interessante a coluna aqui do Jamil Chad falando que, pressionado por números econômicos e negativos e por empresários, o presidente dos Estados Unidos comemorou o acordo comercial com a China, ainda que seja apenas provisório. Isso foi aí numa entrevista coletiva à imprensa nessa segunda-feira, essa fala de Trump. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV, para quem estava nos acompanhando no YouTube, agora estamos juntos também com a TV, falando sobre Donald Trump, que ficou aí feliz com o acordo, e foi o que ele disse, que a China aceitou se abrir aos Estados Unidos. Mas, na verdade, Donald Trump vem sendo pressionado, e não apenas pelos números econômicos, por empresários, mas até mesmo pela população americana, já que nas pesquisas de opinião começaram a atacar Donald Trump e a queda da popularidade dele nos Estados Unidos diante dos últimos acontecimentos. E nessa coluna de Jamil Chad, ele traz aqui os dados e as falas de Donald Trump. Na coletiva nessa manhã, o republicano afirmou que o ponto central da negociação foi convencer Pequim a se abrir aos produtos americanos. Disse ele, abre aspas, será um recomeço de relação. Ambos os lados concordaram em reduzir as tarifas, disse Trump. Então, é isso. É um recomeço na relação. É impressionante esses discursos, né, Josias? Ele sai para o ataque, aí depois ele fala, estamos recomeçando. A China aceitou se abrir aos Estados Unidos. Qual vai ser o fim dessa história? O fim, eles precisam negociar, né, Fabiola? Eles estão fadados a chegar a algum entendimento, porque Estados Unidos e China perdem. Eles praticamente hoje interditaram os negócios. Tarifas acima de 100%, você interdita os negócios. Agora, evidentemente, o Trump está fazendo um discurso político para a plateia doméstica que não orna com a realidade. Ainda outro dia, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, que está participando dessa negociação com a China, ele dizia que a China estava em desvantagem na negociação. Ele comparou ali com uma partida de pôquer e disse que a China estava com as piores cartas porque os Estados Unidos exportam para a China 1/5 do que eles vendem para o mercado americano. Então, eles estariam numa partida de pôquer como perdedores na mesa. E o fato de a China exportar muito mais para os Estados Unidos do que o contrário, na verdade, é um motivo de vantagem para os chineses. Os chineses estavam preparados para essa guerra. Eles ainda têm lá o mercado interno deles, 1,4 bilhão de consumidores, e tem o resto do mundo com países com os quais a China mantém relações e até vende normalmente. Então, os Estados Unidos estavam em desvantagem. E aí você nota a desvantagem, Fabio, pelos movimentos erráticos do Donald Trump. Ele já havia estabelecido algumas exceções, por exemplo, os celulares, ele liberou os celulares das tarifas. Você vai ver os iPhones, por exemplo, 80% do iPhone vem da China, são fabricados na China. Então, quando o Trump disse que estava tarifando a China e o resto do mundo porque ia proporcionar aos Estados Unidos a libertação, ele chamou inclusive de Dia da Libertação, ele certamente não estava querendo libertar os americanos do uso de celular. Então, ele impôs restrições e os Estados Unidos não vendem mais, ou não compram mais da China porque querem. Os consumidores americanos desejam hoje os produtos chineses. Então, é uma realidade que se impõe. 80% dos brinquedos, agora as empresas americanas estão se preparando para o Natal, 75% das bonecas, das bicicletas que são comercializadas nos Estados Unidos vêm da China. Os aparelhos de iPhone, como mencionei aqui, 80% desses aparelhos são fabricados na China. Está vindo o verão, agora o verão americano, 75% dos ventiladores, dos aparelhos de ar-condicionado, vem da China. Então, os Estados Unidos estavam diante de uma realidade, Fabiola. Esses produtos não entrando nos Estados Unidos, evidentemente eles ficariam mais caros, e o pressuposto do Donald Trump de que iria reabilitar a indústria
a indústria americana, isso é uma quimera, um movimento de renovação da cadeia de suprimento não ocorre do dia para a noite, isso demora 5 anos ou mais. Então, os Estados Unidos estão negociando com a China, Fabíola, porque precisavam negociar, porque o Trump estava pressionado por empresários domésticos, pela queda expressiva das ações das empresas americanas, e uma queda das ações é muito importante nos Estados Unidos, porque a previdência do americano está no mercado de ações. É diferente da realidade brasileira. O americano ele se prepara para o futuro, ele coloca o seu dinheiro, as suas economias no mercado acionário. Então, todos os elementos conspiravam por uma negociação, Fabíola. E os Estados Unidos foram para essa negociação de cabeça baixa, e não o contrário. A China está negociando porque precisa, também tem prejuízos. Se você não restabelece o mercado americano, se não reabre as fronteiras do mercado americano para a China também tem prejuízo. Agora, esse discurso do Trump não orna com a realidade, Fabíola.